Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos continuar aqui hoje a partir do capítulo 19 do livro de Mateus. Ontem nós lemos capítulos 17 e 18 e agora vamos continuar aqui a partir do capítulo 19. Sem mais demoras, vamos ler e acompanhe a leitura. Repita o vídeo se necessário para você entender o que está sendo lido, gravar e praticar. Amém? Vamos lá, capítulo 19 de Mateus. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Acompanharam-no grandes multidões e ali as curou. Alguns fariseus se aproximaram dele querendo pô-lo à prova e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não vestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que, então, ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concebido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre materno. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Naquele momento foram-lhe trazidas crianças para que eles se pusessem as mãos e fizessem uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus, todavia, disse: deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Em seguida impôs-lhes as mãos e partiu dali. Aí alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu: por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe: quais? Jesus respondeu: estes: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço: tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda: é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando-os, disse: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, tomando então a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, a vós que me seguistes, quando as coisas forem renovadas, e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vos assentareis, vós também, em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E quem quer que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá muito mais, e terá em herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos os primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça, desocupados. E disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram.
Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1ª, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, até os primeiros. Vindo-os da hora 1ª, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol? Ele então dissera a um deles: Amigo, não fui injusto contigo, não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele tomou os 12 a só, e lhes disse, enquanto caminhavam: Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas no 3º dia ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: Que queres? Ao que ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se aceitem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondendo disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles responderam: Podemos. Então lhes disse: Sim, bebereis de meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve, e o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos. Enquanto saíam de Jericó, uma grande multidão seguiu, e eis 2 cegos sentados à beira do caminho. Ouvindo que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão repreendeu-os para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus tocou-lhes nos olhos, e imediatamente eles recuperaram a visão. E então o seguiram. Amém? Esses foram os capítulos 19 e 20 aqui de Mateus. Muito linda essa passagem que nós lemos, famosa passagem: os últimos serão os primeiros serão os últimos, aqui explicado. Jesus explicou através da parábola. O que quer dizer isso? Que não importa se você começou agora no Evangelho, ou a quem está há mais de 30, 40 anos no Evangelho, 15 anos, aqueles que ainda irão conhecer a luz do Evangelho, irão se converter a Jesus. Não importa o período, se você trabalhou 1 semana, 1 ano, 10 anos, importa se você trabalhou, se você fez a obra, se você fez aquilo que Jesus pediu para ser feito, você vai receber a promessa, que é a vida eterna. Todos nós receberemos da mesma promessa. E muitos dos que foram os últimos vão ser fiéis até o fim, sendo que aqueles que foram os primeiros, pode ser que muitas vezes se desviem, percam a fé e acabem saindo do caminho da graça. Por isso é que muitos últimos vão ser os primeiros a entrar, e muitos primeiros serão os últimos. Amém? Muitos ensinamentos aqui, Jesus ensinando os discípulos: olha, não tenha contenda entre vocês para saber quem é o maior, ao contrário,
Aquele que quiser ser o maior entre vocês, que sirva os outros. Ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir a todos. Amém? Fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso. Você está vendo esse vídeo agora, eu estou gravando mais ou menos umas 11 horas da noite. Bom descanso para você que está ouvindo. Boa meditação na palavra. Continue nos acompanhando nessa série de vídeos. Indique para aquelas pessoas que têm dificuldade de leitura, que não conseguem um tempinho para parar e ler, mas dispõe de um tempo para ouvir. Agradeço a sua atenção. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.